Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos estabelecer o futuro cenário do continente africano. Gente, falar do continente africano é uma nova visão de mundo. Por que eu estou falando isso? Acontece o seguinte: a África sempre foi mostrada como um continente de expulsão de gente, continente de escravos, de misérias. Vamos tentar mudar essa ótica? Eu vou apresentar para vocês hoje como o continente africano pode mudar de cenário. Bom, primeiramente, nós temos que analisar o continente africano a partir da sua estrutura geológica. Aparentemente, o continente africano parece que é uma ilha. Você tem o Estreito de Gibraltar, o Canal de Suez, praticamente, e é circundado por oceanos e mares. Olha a posição. Então, vamos falar. O continente africano é o terceiro continente em extensão no mundo, com um pouquinho mais de 30 milhões de quilômetro quadrado. Tá certo? E é o segundo em população no mundo, um pouquinho mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Bom, estrategicamente, o continente africano, nesse mundo atual, nesse mundo de comunicação, o continente africano está bem estrategicamente situado para estabelecer relações com o mundo, esse mundo global. Primeiro, eu tenho ao norte o Mar Mediterrâneo, que no passado foi rota para chegar às Índias, tá? Cruzava ali e chegava até as Índias, a antiga rota da seda. Mas do lado de cá eu tenho o Atlântico, que foi importante para a Inglaterra crescer, né? Foi um período também que tanto Portugal e Espanha cresceram, né? Com as grandes navegações. E aí, quando eu chego aqui, do outro lado, eu tenho o Oceano Índico, que também estabelece uma rota com a parte da Ásia de Sudeste, a rota que liga ao Sudeste Asiático. E aí, tem uma outra coisa também interessante. Eu tenho aqui também o Mar Vermelho, ali o Canal de Suez, que faz uma ligação com o Extremo Oriente, Oriente Médio. Então, em termos globais, o continente africano tem grandes oportunidades de comercializar nesse novo mundo, nessa nova ordem que está aí. Primeiro, pela sua estrutura. Então, nós temos que considerar que o continente africano é um continente que tem uma estrutura excelente. E aí, nós temos que pensar. Vou voltar um pouquinho para vocês entenderem. 54 países formam o continente africano. Um continente que tem 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Um continente que consegue estabelecer a comunicação global em função da sua situação geográfica. Esse continente tem que despertar, porque ele tem grandes possibilidades. E a gente vai ver que nesse mundo contemporâneo, nesse mundo atual, preocupado com a questão ambiental, preocupado com a sustentabilidade, o continente africano, ele tem toda
né, toda essa situação, todas as condições para entrar nesse mundo contemporâneo. Sustentabilidade. Grandes riquezas minerais, uma riqueza de flora imensurável. O continente apresenta também uma hidrografia que faz a comunicação. E quando você tem um continente de grandes riquezas minerais, é um continente que está preparado para a contemporaneidade. Esse é o mundo. O continente africano, certo? Ele também vai estar aclopado na economia global. E sabe por quê? Ele deverá implantar algumas mudanças que devem ocorrer. Por exemplo, o que precisam um continente para desenvolver? Primeiro, grande quantidade de população jovens. Então, daquele 1 bilhão e 200 milhões de habitantes que eu falei para vocês, 60% da população do continente africano tem menos de 25 anos. Esse é um dado importante. Por quê? Se a gente estabelecer uma relação no mundo global, nós vamos ver o seguinte: o continente europeu é um continente que já atingiu a sua maturidade. É um continente que tem uma estabilidade de idade. É um continente que a gente pode considerar um continente idoso. Se eu vou para o continente asiático, é um outro continente que está despertando, embora também tenha grande número de jovens. Mas ainda tem muitos conflitos religiosos, muitos conflitos territoriais. E quando a gente vem para a América, todo o continente americano, há grandes discrepâncias no continente americano. Então você tem a região do Caribe, é uma região que ainda não se encontrou em termos de riquezas, ainda tem conflitos ainda religiosos e alguns conflitos políticos. Descendo mais um pouco, nós vamos chegar no continente, né? Não é continente, vamos chegar na América do Sul. Na América do Sul, os países ainda estão querendo se encontrar e saindo daquela realidade que nós vamos falar do neoliberalismo, ultraliberalismo. Mas tem possibilidade de crescer a América do Sul. Tá? E um país que tem melhores condições de crescer na América do Sul, se for bem desenvolvido, se for assim bem ligado no que está acontecendo no mundo, o Brasil tem grandes condições. Então, o que sobra? A Austrália está lá no seu caminho, não está perturbando ninguém. Voltando ao continente africano, o desenvolvimento no continente africano, que muita gente, uma coisa que eu quero falar para vocês, às vezes as pessoas falam, a África, isso não tem sentido, a África. A África não é país. A África é constituída por vários países, então ela é um continente. E é comum. Agora, os jornais, principalmente os nossos jornais, os jornais ocidentais, costumam mostrar o continente africano como um continente de miséria. Eles nunca apresentam o continente africano como uma perspectiva de mundo. Antônio Guterres, da ONU, numa das conferências do Dia da África, né, ele disse o seguinte: o continente africano é um continente de grandes perspectivas. Por quê? Na concepção do Antônio Guterres, secretário
da ONU, ele diz o seguinte: entre os continentes todos do mundo, o continente africano é que tem mais condições de atingir os objetivos do milênio até 2030. Agora, ele faz uma ressalva. O continente africano tem que investir em redução da pobreza. Esse é um fator que é determinante. Um outro fator que os economistas do Banco Mundial costumam alertar, o continente africano hoje ele está crescendo uma média de 3,7%. A pandemia também impactou o continente africano, mas ele está crescendo em torno de 3,7%, de acordo com os especialistas do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Um componente que vai mostrar qual é o caminho do continente africano, qual é o caminho desse continente africano, vai ser a sua alavanca no PIB. Os especialistas traçam uma linha que o continente africano deverá atingir em termos de crescimento em torno praticamente de 7% ao ano. O continente deverá crescer no mínimo 7% ao ano. Isso durante 15 anos, para que ele consiga galgar o lugar esperado pelos seus governantes. Isso é um fator que ajuda bastante. E uma outra coisa interessante, o continente africano, nós podemos traçar o seu crescimento, o seu futuro, o seu cenário, partindo do princípio que curto e longo prazo. Então vamos lá. A curto prazo, o continente africano tem que fazer uma política, continente, 54 países, fazer uma política de governo para investir no saneamento básico. Sine qua non, prioritário. Um outro item para longo prazo. Fazer investimentos na questão da educação primária. Eu estava vendo no jornal Valor, do mês de janeiro, e lá estava o seguinte: o continente africano é aquele que tem o maior crescimento na educação primária nos últimos anos e que foi confirmado também pelo Fundo Monetário Internacional. Então está tendo uma alavanca, o continente está tendo um avanço. Isso é muito importante. Saneamento básico, investimento em educação primária, aqui no Brasil nós chamamos educação infantil, ensino médio, mas de modo geral eles colocam como investimento em educação primária. Um outro fator que pesa muito no continente africano é a falta da presença das mulheres no processo de produção do país. Ele vai ter que investir bastante com a entrada das mulheres no setor industrial, na economia propriamente dita, certo? Outra coisa, o continente deve parar ou fazer valor agregados. Você vai falar onde? Valor agregado, porque o continente exporta muito produtos chamados commodities. Ou seja, produtos primários, na sua grande maioria. Então não basta você ser só rico em recursos minerais.
Você pode ter os recursos minerais, como tem o continente africano em abundância, mas tem que fazer valor agregado. Não pode só exportar produtos primários, como commodities, ou produtos de subsistência, como o continente vem fazendo ao longo desses anos. Então, é um outro fator, a curto prazo, investimentos para aprimorar os seus recursos primários e agregar manufaturado, agregar um processo de transformação, porque isso valoriza. E pela situação também geográfica do continente africano, a curto prazo, em termos de satélites, em termos de comunicação, o continente está aí, no meio desse mapa mundi. Então ele tem condições. As pessoas não estão olhando direito para o continente africano. Pare de ter essa pecha, sabe, de que esse é um continente de miséria, de conflito político, é um continente que não tem condições de desenvolver porque falta mais escolaridade. Essa é uma grande mentira. O continente está despertando. E esse despertar deu ao continente uma consciência melhor da probabilidade de crescimento entre todos os países africanos. E aí, tem uma outra coisa interessante. Com essa perspectiva de crescimento, os países se reuniram e criaram uma zona de livre comércio para interagir com os países do continente, chamada área de livre comércio. De acordo com a Organização Mundial do Comércio, a OMC, é a maior concentração de países numa área de zona de comércio livre. 54 países. Olha, a Europa está com 27, a União Europeia. Na América não tem assim essa relação, na chamada América Latina, né? América do Sul, onde os países poderiam fazer uma integração, se redescobrir como potência. O continente africano já está se redescobrindo como uma grande possibilidade na economia global. Bom, feito isso, ele precisa também, o continente, fazer investimento a longo prazo. Investir a longo prazo é preparar essa educação que eu falei para vocês, que o continente tem 60% de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, 60% tem menos de 25 anos. Então, investimento em massa em educação. Outro investimento prioritário para o continente, isso é investimento em universidades, pesquisas. O que leva o mundo a crescer na atualidade é o desenvolvimento de pesquisas. Isso pode alavancar. Então, a longo prazo, eu tenho que fazer investimentos, a incorporação das mulheres no mercado de trabalho. Melhorar a educação infantil, que eu falei como educação primária. Investimentos em tecnologia, principalmente nas universidades, através de pesquisas. Bom, feito isso, o continente também, lógico,
tem grandes desafios. Tem oportunidades, mas também tem desafios. Eu falei só de oportunidades. Vamos ver os desafios. Primeiro desafio: a área de livre comércio. Fazer a integração dos 54 países. Primeiro, se redescobrir como interagir entre esses países. Porque até um tempo atrás, havia muito conflito na comercialização desses países. Sabe, havia muita discrepância. Porque o continente africano sempre foi um grande exportador de produtos primários, né? De extrativismo para atender o mercado do chamado países desenvolvidos. Com a área de livre comércio, os objetivos predominantes estabelecidos nessa união é voltar-se para si, voltar-se para a África. A África falando para o mundo, não o mundo falando da África. É uma grande diferença. Uma coisa é a África falar para o mundo. Outra coisa é o mundo falar da África, que até então era uma fala totalmente pejorativa e o continente era aquela miséria extrema. Então, o futuro cenário para o continente africano está em estabelecer objetivos, mas curto e longo prazo. Então, a gente percebe que os desafios e as oportunidades do continente africano estão colocados. Agora, o que vai fazer isso alavancar, vamos chamar de políticas governamentais. A zona de livre comércio, ela já dá, certo, um grande passo quando faz a integração. Quando nos objetivos da área de livre comércio do continente africano é estabelecer interações entre os países e não gerar conflito. Não gerar conflito. Estabelecer objetivos para cada uma dessas áreas, ou vamos pegar aqui a África do Norte, a África do Sul, a África Central. Esses países terão que estabelecer os seus objetivos. E esses objetivos é que darão força para a área de livre comércio estabelecida. Bom, a gente tem que pensar nos desafios. Nós estamos vivendo uma economia que tem, ela é muito avassaladora, a economia mundial. Ela tem mudanças rápidas. Por isso, os componentes dessa área de livre comércio, eles têm que estabelecer relações com as áreas de outras regiões. Estabelecer uma relação com a União Europeia, mas não de subserviência. Estabelecer uma relação com a União Europeia como paridade. Eu tenho os recursos naturais que vocês precisam. E por isso, vamos estabelecer normas para que esses produtos sejam exportados. Porque nós vamos colocar produtos agregados, com valores, para deixar de ser commodities. Fator que a área de livre comércio deve estabelecer. Fazer uma integração com os países
que estão do lado do Atlântico. E o Brasil é uma grande sacada para esses países aqui que vão ficar de frente para o Atlântico. Não só o Brasil, mas eles podem pegar todos os países ligados ao Atlântico, principalmente da América do Sul. Mais comércio, interagir em termos de mercado global. Outro fator que está, sabe, eu vou falar assim numa linguagem, eu acho que está assim, mexendo com a grandeza americana. A China chegou no continente africano. Vocês vão falar assim, professor, é um novo neocolonialismo? Diferente. A China está chegando no continente africano como uma espécie de, nós vamos falar assim, de coparticipação. O que significa isso? Investindo em infraestrutura. A China está ganhando no continente africano, vários países do continente africano, Nigéria, Angola, Gabão, parte do Egito, Marrocos, certo? Uma parte da Etiópia, trabalhando com a infraestrutura. É diferente de você só sugar, retirar tudo que tem do continente e deixá-los à mercê, não ter investimentos. Não, era fazendo aplicação em infraestrutura, o continente pode ter uma melhora. E aí as relações entre China e continente africano vai ser uma relação de comércio, não de exploração. Você vai falar, pô, mas está explorando. Não é assim. Ela está investindo em qualificação da mão de obra do continente africano. Uma coisa é você chegar ali, extrair e exportar aquele produto natura e deixar lá uma lacuna enorme. Outra coisa é você fazer investimentos. Então, política de saneamento básico, preponderante. Infraestrutura no transporte, essencial. Estabelecer normas para o comércio, necessário. Integração entre os 54 continentes. E uma das coisas que os governantes africanos estão exigindo do governo chinês é a qualificação da população do continente ou praticamente dos países que eles estão fazendo investimentos. É diferente de você só explorar. E a China, como ela provavelmente em 2030 será a maior potência econômica do mundo. Então, essa parceria com o continente africano é uma parceria que vai unir o útil ao agradável. O continente africano tem os recursos naturais. O continente africano precisa de infraestrutura. O continente africano precisa de investimentos em tecnologia, pesquisa científica. É isso que a zona de livre comércio do continente africano está estabelecendo nessa governabilidade com o governo chinês. Então, para muitos países ou economias, eles estão achando que a China está explorando e não aplicando em desenvolvimento. Mas, no primeiro momento, há uma exploração, sim. Uma exploração em termos de aproveitamento dos recursos naturais que o continente africano é rico em petróleo, manganês, molibdênio,
certo? Urânio. Então, se a gente pensar nisso, que entre os continentes, em termos de extensão, só para a gente começar a concluir, de extensão, é o terceiro continente do mundo. Em população, o segundo do mundo. E que o Fundo Monetário acredita que praticamente em 2030 o continente africano estará dobrando a sua população de 1 bilhão e 200 bilhões de habitantes para praticamente 2 bilhões e 400 milhões de habitantes. Foi aquilo que eu frisei anteriormente. Vai ter uma população de mais de 60% com menos de 25 anos. Isso é o futuro. Com a população jovem, com investimentos em infraestrutura nos continentes. Uma relação de comércio global pela facilidade do continente africano. Olha aqui. Olha como o continente africano cercado por mar. E como é a comunicação no mundo? Embora nós tenhamos satélites, certo? Mas a comunicação no transporte de mercadoria vai passar pelos oceanos, pelos mares. E aqui nessa parte norte aqui, eu tenho no continente africano, olha só, eu estou no mar Mediterrâneo. Eu faço uma conexão com a Europa, com a maior facilidade. Eu faço uma conexão com a parte do Oriente Médio. Eu faço pelo Oceano Índico uma conexão com a Ásia, com a Austrália. Eu tenho um Atlântico para fazer uma conexão com toda a América. Então esse é o futuro cenário para o continente africano. Ele está despertando. O continente africano, através da junção dos seus países, eles conseguiram entender que para crescer temos que ficar juntos. Determinar políticas semelhantes, mas respeitando a individualidade de cada país. Vamos parar de falar da África só em miséria. O continente africano tem condições de alimentar o mundo e de extrapolar em termos de desenvolvimento socioeconômico. Um mundo que está envelhecendo, mas que no continente africano predominantemente vai ter jovens, tanto quanto a Ásia. Olha o rumo que está acontecendo na economia. Está saindo do Ocidente e vindo para o Oriente, Ásia. Concomitante, pela facilidade, vai chegando também no continente africano. E o continente africano tem grandes possibilidades de negociar com a Europa, a chamada União Europeia, porque tem a conexão do mar Mediterrâneo, que faz a facilidade desse intercâmbio mercantil. Esse é o futuro que a gente espera do continente africano. Investimentos em saneamento básico, investimentos em educação, valor agregado nos seus recursos naturais, não vender só commodities, transformar esses produtos para trazer mais dinheiro e gerar mais emprego. E a política
ela está sendo amenizada com a criação dessa zona de livre comércio, onde os países estão entendendo qual é o papel desse novo continente que está despertando para o mundo. Vamos aguardar e vamos ver que vai ser um sucesso. O continente estará pronto para os chamados objetivos do milênio. Sustentabilidade e desenvolvimento caminham juntos, numa só direção. Esse é o continente que eu estou falando e que é um cenário de grandes possibilidades. Você que se interessa por esse tipo de assunto, eu tenho um curso que fala da geopolítica do continente asiático. Vai lá na descrição desse vídeo e acesse o link.